festa da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, no domingo, após a festa de Pentecostes, o calendário litúrgico nos coloca então a festa da Santíssima Trindade. De modo que depois de celebrarmos todos os mistérios da vida do Senhor, desde a Páscoa, aliás, desde o Natal, no início do ano litúrgico, após o Advento, celebrando todos os mistérios da vida do Senhor, em seu nascimento, vida, paixão, morte e ressurreição, agora na Páscoa, findando a Páscoa com o Pentecostes e a sua oitava, ou seja, ontem findamos o tempo da Páscoa. Hoje, domingo, após Pentecostes, nós iniciamos o tempo perânnuo, o tempo peruano. Se usa cor verde, os paramentos dos domingos. Mas este domingo aqui, após Pentecostes, celebra a festa da Santíssima Trindade. De modo que, após ter celebrado os mistérios da vida do Senhor, em seu nascimento, vida, paixão e morte, ressurreição e ascensão aos céus, então agora a igreja nos dá a celebrar o mistério de Deus em si mesmo. Quem é Deus? Primeira pergunta do catecismo. Quem é Deus? É isso que a igreja celebra hoje. O mistério de Deus, o mistério inefável da Santíssima Trindade, o mistério da intimidade de Deus, o mistério de Deus em si mesmo, antes das coisas criadas. Porque todo o mistério de Cristo está relacionado à criação, à redenção do homem. O nosso Senhor veio para nos salvar, para nos redimir, para nos santificar. Então, todos os mistérios da vida de Cristo estão relacionados com a criação, com o homem que é redimido. Nesta festa da Santíssima Trindade, após termos celebrado todos esses mistérios de Cristo, a igreja celebra o mistério de Deus em si mesmo, em sua própria intimidade. Quem é Deus? Contemplando a divindade una e trina da Santíssima Trindade, em si mesmo, sem levar em conta aqui, em primeiro lugar, antes de tudo, sem levar em conta a criação, sem levar em conta o homem, o Deus em sua eternidade, Deus que vem desde sempre e para sempre. Esse é um mistério, a igreja canta isso na liturgia do ofício e também na missa de hoje, sobretudo no introito. É um mistério inefável, ou seja, é um mistério que para nós é inalcançável. Porque o mistério da Santíssima Trindade é um mistério da sua intimidade, inalcançável à criatura. A criatura nunca poderia chegar por si mesma ao conhecimento de quem é Deus, e muito menos a sua intimidade, ou seja, que ele é trinitário, que é Pai, Filho e Espírito Santo. É uma coisa que parece muito óbvia, mas não é tão óbvia assim. É algo que por nós mesmos nunca teríamos conhecimento. Foi Deus que, em sua misericórdia, por isso que na missa de hoje, no ofício, a igreja canta as misericórdias de Deus. Deus, em sua infinita misericórdia, que prodigalizou se revelar a nós, se dar a conhecer a nós, através do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que com a sua boca nos revelou aquilo que ele conhece da parte de Deus. Nosso Senhor mesmo diz, repetidas vezes, no Evangelho de João, que só ele conhece o Pai, e que, portanto, ele é que pode nos dar a revelar. Ele que pode nos dar o conhecimento, o acesso, o alcance a um mistério que é inalcançável, que é inefável. Inefável é aquilo que é tão grandioso, é tão altíssimo, que é inalcançável ao homem. Então, ele se dignou revelar a nós pela vontade do Pai, que se dar a conhecer a nós, e assim manifestar a sua intimidade, a sua vida íntima. A Santíssima Trindade é a vida íntima de Deus. Ele se deu a revelar, nos dando o conhecimento de quem é Deus. E Nosso Senhor então nos revelou que Deus, Ele é único. Porque Deus, Ele tem uma única substância.
uma substância divina e eterna. Ou seja, uma substância totalmente diferente do ser criado, totalmente diferente do homem. E entendemos, e a igreja nos ensina desta maneira, que não pode ver, como diz a Escritura, não pode existir um outro Deus além dele. Ele é o único Deus, único, eterno e verdadeiro. Porque ele tem uma substância, ou seja, uma natureza totalmente divina. Ninguém deu a Deus existir. Ele existe por si mesmo, desde sempre e para sempre. Ele é eterno. Portanto, a sua natureza, a sua substância, ela é eterna. Deus é desde sempre e para sempre. De modo que não pode existir um outro eterno. Isso ensina Santo Atanásio no seu símbolo, no seu credo, composto por ele, de uma maneira magistral, em que ele refuta todas as heresias contra a Santíssima Trindade, contra a única e indivisível substância divina, né? Daquele seu símbolo quecunque, em que ele nos fala que Deus é eterno, substância eterna, de modo que o Pai é eterno, o Filho é eterno e o Espírito Santo é eterno. Porém, não são três eternos, mas um só é o eterno. Por quê? Porque uma só é a natureza divina. A natureza divina e eterna. Então aqui nós somos introduzidos no conhecimento do verdadeiro Deus que nosso Senhor revelou. Tudo aquilo que o homem pode falar sobre Deus por si mesmo, o homem pode dizer por si mesmo sobre Deus, é produto da sua imaginação. Ele cria, ele faz elucubrações, ele faz projeções. Por isso que o paganismo é repleto de politeísmos, né? Repleto de divindades, que são, na verdade, elementos da natureza aos quais se atribui divindades, né? Que é o famoso politeísmo pagão antigo. E estas ditas seitas que temos aí, essas ditas religiões, que são falsas religiões, que são seitas, que existem até hoje, de diversas matrizes, né? Elas são, na verdade, veneração a essas divindades pagãs antigas, né? Que hoje tem outros nomes, outra roupagem, mas é o mesmo paganismo de sempre, né? Em que se atribui a elementos da natureza a divindade, né? Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ao nos revelar a Santíssima Trindade, a nos revelar o verdadeiro Deus, refuta, né? Refuta assim tudo aquilo que o homem, antes da revelação divina, entendia como Deus e como divindade, ou seja, elementos da natureza. Então nosso Senhor nos revela o verdadeiro Deus. Aqui estamos diante do verdadeiro Deus, único, trinitário, né? Eterno. Então Deus, ele é único, de natureza divina, mas ele tem a persona. A igreja chama de persona, ou seja, Deus, ele é pessoal. De forma que em Deus há três pessoas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. E três pessoas distintas. Ou seja, uma não é a outra. O Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito Santo não é o Pai e o Filho. E assim, respectivamente. Uma pessoa é distinta da outra. Mas cada pessoa é Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Porém, não são três deuses. É um só Deus. Por quê? Porque uma só é a substância. Uma só é a natureza divina. Deus é único em sua natureza divina, porém diverge na persona, diverge na pessoa. Uma é a pessoa do Pai, outra do Filho e outra do Espírito Santo. Este, em resumo, de uma maneira bem sintética, é o mistério da Santíssima Trindade.
É um mistério que o homem tem um conhecimento, porque nosso Senhor revelou. Como nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, temos inteligência e vontade, então Deus nos deu as condições, deu ao homem as condições de conhecer a Deus. Agora, abarcar o mistério da Santíssima Trindade e compreendê-lo em toda a sua totalidade é impossível ao homem. Por isso a dificuldade de entender como que um pode ser três, como que três pode ser um. Nós que sabemos pensar somente dentro do tempo e do espaço, nós não sabemos pensar em termos de eternidade. Nós não podemos, como nós, de substância finita, criada, de inteligência limitada, por mais que possamos ser muito inteligentes, temos uma inteligência limitada diante da inteligência divina, que é ilimitada, que é onipotente, que é eterna, que é onisciente, né? Onisciente, a palavra exata, da inteligência divina. Então, nós não podemos abarcar o mistério da Santíssima Trindade na nossa compreensão intelectual, né? Não tem como. E o que ilustra muito esta questão é uma obra magistral de Santo Agostinho, De Trinitate, sobre a Trindade, né? Em que ele descreve ali toda a teologia da Santíssima Trindade. Porém, Santo Agostinho sofreu muito para escrever esta obra, porque ele, como teólogo, queria compreender o mistério da Santíssima Trindade, para expor o mistério e assim contribuir para a Igreja para a compreensão teológica da Santíssima Trindade. E certa vez, na praia, ele andando pela areia, olhando o mar e pensando no mistério da Santíssima Trindade, ele viu um menino que estava ali e ele fez um buraquinho assim na areia e com uma concha ele pegava a água do mar e jogava no buraquinho e ficava ali o menino muito tempo ali fazendo isso. Então, Santo Agostinho ficou intrigado com aquilo. Foi dissuadir o menino de ficar perdendo tempo ali, né, com isso. E ele falou: menino, o que você está fazendo? E o menino, então, disse a Santo Agostinho: eu vou pegar toda a água deste mar, né, como uma criança que está brincando, né? Vou pegar toda a água deste mar e colocar dentro desse buraquinho. Então, Santo Agostinho falou: mas por mais que esteja vendo ali uma criança fazer aquilo, queria dissuadir a criança, para a criança não fique perdendo tempo com uma brincadeira que não tem sentido, né? Então ele disse à criança: mas é impossível você colocar toda a água deste mar dentro desse buraquinho. Então o menino virou para Santo Agostinho e disse a ele: e também por isso te é impossível compreender o mistério da Santíssima Trindade. E esse menino desaparece. Era um anjo que veio revelar a Santo Agostinho que ele queria compreender o mistério da Santíssima Trindade, nos princípios teológicos, e expor esse mistério, mas isso a capacidade humana não pode fazer. O homem é incapaz disso. Então Santo Agostinho compreendeu, sossegou o seu coração e completou a sua obra. Na obra em que ele diz, com muita humildade: ó Deus, tudo aqui expus sobre vós, eu que nada sei sobre vós. Então, muita humildade de Santo Agostinho, que nos expôs com uma profundidade teológica o mistério da Santíssima Trindade nesta obra, de maneira especial. E ali, uma obra interessantíssima. Uma vida leva a compreender aquela obra ali. Uma vida não dá para compreender tudo o que ele expõe ali, né? Muito detalhe, muita coisa, né? Mas ao mesmo tempo ele nos dá esta grande obra para a reflexão da Igreja e nos dando uma lição de que quanto mais conhecemos a Santíssima Trindade, ainda falta muito a conhecer, ainda falta a eternidade para conhecer. Então é inesgotável. Então os fiéis devem ficar com seu coração tranquilo, compreender o
Não consigo compreender. Como assim? O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Não são 3 deuses, mas um só Deus. Então a igreja, no catecismo, de uma maneira muito pedagógica, muito solícita, a igreja nos ensina que, como Deus tem uma só natureza, uma só substância, então não pode ser 3 deuses, só pode existir um único Deus. Então Deus é único, uma única natureza, porém diverge nas pessoas, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, porém não são 3 deuses, né? A heresia do triteísmo, né? Dos 3 deuses, né? Ou também a heresia de que há uma hierarquia na Trindade, o Pai é mais importante que o Filho é mais importante que o Espírito Santo. Essa hierarquia não existe na Santíssima Trindade, que também é uma outra heresia que foi refutada por Santo Atanásio, sobretudo, né, no seu Quecunque. Aí ele descreve vários exemplos sobre a Trindade. Vale a pena nós procurarmos o credo de Santo Atanásio. Depois procura na internet, para quem não tem no livro, procura na internet. Tem devocionários que também tem esse credo de Santo Atanásio, Quecunque. E ali ele refuta todas as heresias, quando ele vai discorrendo, né, sobre a Santíssima Trindade. De forma, então, que nós compreendemos dessa maneira muito clara, e de forma que isso já é o bastante para nós conhecermos a Trindade, para que nós amemos a Santíssima Trindade e sirvamos à Santíssima Trindade. Conhecer, amar e servir a Deus. Aquilo que nosso Senhor nos revelou já é o bastante, né? E nos revelou tudo. Nos revelou tudo. É que nós não conseguimos abarcar tudo. E a igreja é depositária deste tudo, que é o depósito da fé. E ela nos ensina de uma maneira muito pedagógica, de forma a compreendermos então que este pouco que podemos compreender hoje, na penumbra da fé, como ensina São Paulo, um dia nós veremos face a face na visão beatífica. Então sim, lá no céu, contemplando face a face, entenderemos o mistério da Santíssima Trindade. Só no céu poderemos compreender o mistério da Santíssima Trindade em si mesmo, porque no céu nós estaremos totalmente em Deus. Porém, caríssimos irmãos, esse mistério que foi dado ao nosso conhecimento pela revelação, Deus não se conteve em somente nos dar o conhecimento, quis nos dar também a participação. E é por isso que nós notamos a alegria da igreja na liturgia de hoje, porque a igreja exulta pelo fato de que, pelo sacramento do batismo, nós não somente somos conhecedores desse mistério da Santíssima Trindade, mas pelo sacramento do batismo nós somos participantes deste mistério na ordem da graça. Se na ordem natural nós não temos como participar da vida divina, porque a substância, a natureza divina é eterna e a nossa substância criada é limitada, é mortal. A nossa carne, destinada à imortalidade pela ressurreição da carne. Então, se nós não podemos participar da vida divina pela própria natureza, pela ordem natural, podemos participar pela ordem da graça. Por isso que nós ouvimos do Evangelho de hoje, nosso Senhor, que antes de subir aos céus, diz aos discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, e aqueles que creem sejam batizados em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ou seja, sejam batizados em nome da Santíssima Trindade. De forma que aqueles que recebem esta fé, aderem a esta fé, e pedem à igreja o batismo, então passam não somente a conhecer pelo catecismo o mistério da Santíssima Trindade, mas pela graça do batismo passam a participar da vida da Santíssima Trindade, o que a teologia espiritual nos ensina, que se dá pela inabitação da Santíssima Trindade na alma, no momento em que a pessoa é batizada. Essa inabitação é a presença da Santíssima Trindade na alma, redimida pelo pecado, pela graça do batismo, purificada, que portanto se torna o receptáculo aonde Deus ali habita,
inabita. Dizemos inabita porque não é o lugar próprio de Deus. O lugar próprio de Deus é o céu. Mas, portanto, ele inabita na alma, na criatura, em graça, de forma que ali se faz presente como está presente no céu. Nos ensina a igreja. Deus ali está presente naquela alma, da mesma maneira que está presente no céu. Então, esta é a compreensão da nossa participação na vida da Santíssima Trindade. Vejamos a profundidade desse mistério e a profundidade dessa participação no mesmo mistério, né? Deus se revela e Ele, como diz Santo Agostinho, que é mais íntimo a nós do que nós mesmos. Conhece a nossa intimidade muito mais do que nós mesmos. Ele é mais íntimo de nós do que nós mesmos. Então Ele se revela de forma a revelar a sua própria intimidade. Ele que conhece a nossa intimidade inteira, desde o nosso nada, Ele se dá a revelar de forma que nós conheçamos a intimidade do próprio Deus, através do conhecimento do mistério da Santíssima Trindade. E ainda assim não se contém, ainda não fica contente. Deus, Nosso Senhor, ainda nos dá graça pelo sacramento do batismo de participar desse mistério. Inabitando através do sacramento do batismo em nossa alma, a Santíssima Trindade participa da nossa vida e, participando da nossa vida, nos dá graça de participar da vida dele, da vida da própria Santíssima Trindade. Então, caríssimos irmãos, nós devemos então compreender esse mistério da Santíssima Trindade, mistério inefável, inalcançável a nós, mas que Deus o tornou alcançável pela sua misericórdia, nos dando não só o conhecimento, mas também a participação. Então, isso deve encher a nossa vida de santa alegria. Nós não podemos ficar indiferentes diante de tal participação, diante de tal conhecimento, de tal participação. Nós não podemos viver distraídos de Deus, uma vez que participamos da sua própria intimidade, da sua própria vida trinitária. E Santo Agostinho, explicando de uma maneira muito pedagógica como se dá o mistério da Santíssima Trindade, nos ensina que o Pai é aquele que ama, o Filho é o amado, e o Espírito Santo é o amor entre o Pai e o Filho. Então, desse mistério do amor da Santíssima Trindade, nós somos participantes. Nós somos amados dessa maneira pela Santíssima Trindade, e por isso que Deus, Nosso Senhor, nos deu os mandamentos, nos mandando amá-lo. Para quê? Para que nós possamos amar a Santíssima Trindade, que inabita na nossa alma, em correspondência, visto que Ele nos amou primeiro. Amando-o acima de todas as coisas. Amando acima de nós mesmos. Amando-o em primeiro lugar e acima de tudo. Porque, em consideração ao fato de que Ele não somente nos amou e nos mandou amá-lo, mas nos deu o amor para amá-lo através da presença da Santíssima Trindade na nossa alma. Ou seja, Deus fez tudo por nós. Deus, Nosso Senhor, já fez tudo pela nossa salvação. Ele já fez tudo por nós. De nossa parte, compete a correspondência. De nossa parte, apenas a correspondência. Para que um dia, então, possamos, na visão beatífica, participar de uma maneira plena, eterna, da vida da Santíssima Trindade. E assim ter a compreensão do mistério da Santíssima Trindade com os nossos próprios olhos, em que o mistério que nos abarca, nós também poderemos no céu abarcá-lo, visto que isto na terra não é possível. Mas na eternidade, lá sim, lá no lugar onde Deus habita, no céu, na eternidade, Ele que é eterno, desde sempre e para sempre, lá sim, participantes da sua eternidade no céu, nós podemos contemplar a Santíssima Trindade eternamente e louvá-lo
louvar a Santíssima Trindade com os anjos, com os arcanjos, com os apóstolos, com os mártires, eternamente. Portanto, caríssimos irmãos, hoje nós devemos nos alegrar e agradecer a Deus por participarmos da vida divina. A habitação da Santíssima Trindade na nossa alma é a nossa vida espiritual, é a nossa vida interior, é a vida na ordem da graça, é a participação da vida do próprio Deus. Isso não é pouca coisa, isso é muita coisa. Esta é a vida do católico, é isso que nos faz cristãos. Nós participamos de tudo isso, muito além do conhecimento. Nós somos participantes, nós somos os beneficiados por isso, sem nenhum mérito nosso. Sem nenhum mérito nosso. Apesar dos nossos pecados, apesar das nossas misérias, apesar de tudo, de todas as nossas mazelas, Deus nosso Senhor é tão bom. Por isso que a igreja hoje canta as suas misericórdias. Por isso que a igreja hoje louva e exalta a Santíssima Trindade pela sua bondade e pela sua misericórdia, que nos dá o conhecimento e a participação da sua vida divina, o conhecimento e participação na sua própria intimidade divina. Portanto, caríssimos irmãos, hoje a igreja também, ela nos exorta em decorrência disso, de cuidarmos daquela oração tão simples, tão singela, que não pode ser corriqueira. Ela deve ser vivida de uma maneira totalmente consciente, plena, intensa, que é o sinal da cruz, em que nós invocamos a Santíssima Trindade. Um dia o sacerdote invocou sobre nós, chamando-nos pelo nome do batismo, né? E invocou sobre nós a Santíssima Trindade: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A partir daquele dia, nossos pais então nos ensinaram a fazer o sinal da cruz, e por causa daquele dia do batismo, nós todos os dias fazemos o sinal da cruz, né? Invocando a Santíssima Trindade. Aliás, a igreja nada faz sem o sinal da cruz. A igreja nada faz sem invocar a Santíssima Trindade. A própria missa e todos os sacramentos, todas as celebrações litúrgicas, todas as celebrações até paralitúrgicas, são sempre celebradas, né? Todos os sacramentos, tudo, começando com a invocação da Santíssima Trindade com o sinal da cruz e concluindo com a invocação da Santíssima Trindade com o sinal da cruz. Todos os salmos, o ofício termina com Glória Patri, Glória Patri, Filho e Espírito Santo, glorificando a Santíssima Trindade. Todos os hinos da igreja terminam com a doxologia, glorificando a Santíssima Trindade. A igreja, na nossa própria vida, como filhos da igreja, no início da nossa vida recebemos o sinal da cruz, no sacramento do batismo, e no final da vida, lá na hora da morte, ao receber os últimos sacramentos, a igreja conclui nossa vida neste mundo, invocando sobre nós a Santíssima Trindade e traçando o sinal da cruz. Ou seja, a nossa vida é permeada pelo sinal da cruz. Portanto, nós também, na nossa piedade pessoal, nós não podemos renunciar a isso. Todos os dias, ao levantar de manhã, ao deitar, fazer o sinal da cruz antes. Levantou, faz o sinal da cruz. Antes de deitar, faz o sinal da cruz. Antes de almoçar e depois de almoçar. Antes de jantar, depois de jantar. Antes de estudar, depois de estudar. Antes de trabalhar, depois de trabalhar. Ao sair de casa, ao chegar em casa. Ao passar na rua, diante de uma capela católica, de uma paróquia, de uma igreja católica. Passar em frente ao cemitério católico, hospital católico, colégio católico. Fazer o sinal da cruz. De maneira assim a não economizarmos sinais das cruzes, né? Na própria missa, durante a missa, o padre faz várias vezes o sinal da cruz, né? O padre traça várias vezes o sinal da cruz, né? Diversos momentos da missa, né? E os fiéis também durante a missa não poupem o sinal da cruz. Teve um pensamento santo, faça o sinal da cruz. Teve um pensamento de distração, uma tentação, um sentimento ruim, um desejo ruim, façam o sinal da cruz. Tá? Não precisa ter acontecer uma coisa muito especial para fazer o sinal da cruz. Nos deu vontade de fazer o sinal da cruz, faça. Olhou para a frente, viu o crucifixo, faça o sinal da cruz. Viu Nossa Senhora, viu a imagem de um santo, São José, lembrou de Deus, faça o sinal da cruz. Não economizemos sinais das cruzes. Tá? Sempre façamos, com muita piedade, com muito amor e com muito cuidado.
conheci um padre salesiano, aqueles padres das antigas, na minha paróquia, que era colaborador na minha paróquia, e ele celebrava a missa todos os domingos às 18 horas. E sempre na festa da Santíssima Trindade ele lembrava dessa historinha que ele vivenciou. Ele estava na porta da igreja, ele morava ali na igreja Sagrado Coração de Jesus, no Campos Elíseos, e ele estava na porta da igreja certa vez e duas senhoras passavam conversando. E elas conversando e falando mal de alguém, parece, pelo teor da conversa, e a mulher até falou quase que um palavrão lá. E ela passando e falando, e viu a igreja, fez o sinal da cruz, né? E falando aquela palavra feia, inadequada, fazendo o sinal da cruz. Ele sempre lembrava disso. Por quê? Ele estava automatizado, né? Passava na igreja, a piedade que ela recebeu de fazer o sinal da cruz passando em frente à igreja, só que ela está falando mal de alguém e usando palavras inadequadas, e ao mesmo tempo fazendo o sinal da cruz, invocando a Santíssima Trindade. Então, o padre sempre lembrava a gente, lá na paróquia, que temos cuidado. Ao fazer o sinal da cruz, temos que interromper o pensamento e pensar na Santíssima Trindade, porque o sinal da cruz é um ato de presença de Deus, é um ato de presença na Santíssima Trindade. Interromper o que estamos fazendo para fazer o sinal da cruz, interromper uma conversa, interromper um trabalho para fazer o sinal da cruz, porque aquele é o momento mais sublime, o mais importante. Agora eu vou fazer o sinal da cruz. Posso estar dirigindo, posso estar trabalhando, posso estar no metrô, no ônibus, no ponto de ônibus, onde eu estiver, né, no Uber, o que estiver fazendo, eu posso parar ali alguns segundinhos. O sinal da cruz leva alguns segundos, né, e fazer ali o sinal da cruz, pensando na Santíssima Trindade, adorando a Santíssima Trindade. O sinal da cruz é também um ato de adoração à Santíssima Trindade. Nos recorda o nosso batismo. Pedimos a proteção da Santíssima Trindade, né? Por isso que nós fazemos o sinal da cruz dizendo, em nome do Pai, para que Deus esteja na nossa inteligência, na nossa consciência, em nome do Filho, para que Deus, o Senhor, esteja no nosso coração, na nossa vontade, dentro de nós, nos sentidos internos, e também que Ele esteja fora de nós, do nosso lado, nos guardando, e Espírito Santo. Né? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Que Deus, nosso Senhor, nos guarde nos nossos sentidos internos e nos nossos sentidos externos. Né? Que Ele nos proteja, que Ele nos abençoe, né, com suas graças. Né? Então, fazer o sinal da cruz é uma oração, a primeira oração, né, de qualquer devocionário é o sinal da cruz. A primeira oração lá da sessão de orações do catecismo é o sinal da cruz. É a primeira e principal oração. Depois vem as outras. Depois vem o Pai Nosso, que é a oração que o Senhor nos ensinou. Mas todas as orações, elas se baseiam no sinal da cruz. Aliás, nós não começamos nenhuma oração sem antes fazer o sinal da cruz, como o próprio terço. Então temos que ter conosco esta piedade. Muitos às vezes fazem o sinal da cruz e beijam o dedo. Não sabe por quê. O jogador de futebol geralmente entra no campo, faz o sinal da cruz, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e beija o dedo dizendo amém. Não sabe o que está fazendo, mas isso é porque o sinal da cruz está no imaginário do brasileiro, sobretudo. As pessoas, antigamente, os católicos, nunca deixavam de andar com o terço na mão, né? E segurando a cruzinha do terço, enrolado na mão, segurando a cruzinha. Então, geralmente, estava entrando na igreja para a reza das 18 horas, então faziam o sinal da cruz com o crucifixo, o terço, e amém, beijavam o crucifixo. Tá? Então, ficou no imaginário das pessoas, mesmo sem o terço na mão, então faz o sinal da cruz e beija o dedo, né? Que não tem sentido nenhum beijar o dedo. Né? Mas o beijar aqui seria o rosário, né? O crucifixo do rosário nas mãos. Então, ao dizer amém, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, segurando o crucifixo, beijar o crucifixo. Né? É este o sentido. Né? Então, nós podemos fazer o sinal da cruz, por exemplo, com o crucifixo. Né? Com uma medalhinha de Nossa Senhora, podemos fazer, beijando a medalhinha no amém. Né? O próprio rosário, né? Porque o católico não pode viver sem o rosário. Então, quando ele faz o sinal da cruz, geralmente ele beija o crucifixo na hora do amém. Né? Então, são atos de piedade, né, do católico que nós devemos cultivar
e compreendendo aqui a doutrina da Santíssima Trindade, como nós refletimos, e que está no Catecismo, né? E ao mesmo tempo conscientes de que somos participantes da vida trinitária de Deus, né? E ao fazer o sinal da cruz, então, tudo isso deve estar presente. Todo esse respeito, essa veneração, essa adoração e esta piedade. E enfim, hoje, a final da missa das 10, nós iremos entronizar, abençoar, entronizar o crucifixo aqui na fachada do nosso apostolado. Justamente para isso, escolhi a festa da Santíssima Trindade para fixar aí o crucifixo e entronizá-lo. De modo que os passantes, aqueles que passam aqui em frente ao apostolado, vejam a cruz, que é o sinal do católico, o sinal da nossa salvação, né? E façam o sinal da cruz invocando a Santíssima Trindade, né? Eu observo que muitas pessoas, mesmo sem o crucifixo aí, as pessoas passam por aqui, sabem que aqui tem missa, que aqui tem um sacrário, que aqui tem um crucifixo. Então as pessoas, mesmo sem ter a cruz aqui fora, percebem que as pessoas passam e fazem o sinal da cruz. Percebe que a piedade católica está no, vamos dizer assim, de uma maneira metafórica, no DNA do católico brasileiro. Está no DNA do católico brasileiro. É quase que inerente ao brasileiro ser católico. De modo que as pessoas naturalmente passam e fazem o sinal da cruz. Agora então, ostentando o crucifixo, né, que é sinal da nossa salvação, do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, as pessoas que passarem por aqui, né, então terão a oportunidade de olhar para o crucifixo. Tem também uma capelinha de Nossa Senhora, muito pequenininha, simples, ali que colocamos. As pessoas olharão para o crucifixo, olharão para Nossa Senhora. Com certeza agora mais pessoas farão o sinal da cruz, que é um grande apostolado por si só. Tá? Quando nós estamos num restaurante, por exemplo, ou vamos num bar, num lanchonete tomar um lanche, então fazer o sinal da cruz antes e após o lanche é muito importante, já é um apostolado. Eu lembro que certa vez eu estava com meu pai numa padaria, uma padaria muito famosa, padaria Santa Teresa, ali na Praça João Mendes, no centro de São Paulo. E meu pai pediu um lanche lá e tal, e nós fizemos o sinal da cruz para comer. E um senhor do outro lado, assim, deve ser um advogado, um senhor bem idoso, de terno e gravata, um monte de pasta. E é muito comum, muitos escritórios de advocacia. E ele olhou assim para o sinal da cruz e falou: olha, ele é litúrgico. Assim. E achei interessante, quer dizer, ele é litúrgico, ou seja, ele aprendeu isso da liturgia católica. Né? Nas palavras dele bem breve, palavras breves, está dizendo isso, né? Ele aprendeu isso da liturgia, né? Litúrgico. Então, realmente, né? É uma atitude, uma postura litúrgica do católico fazer o sinal da cruz, seja onde ele estiver, né? Fazer o sinal da cruz. Né? E ali está fazendo um grande apostolado. Uma pessoa pode ver um católico fazer o sinal da cruz com amor, com referência, e pode se converter. Uma pessoa que viu um católico fazer o sinal da cruz em lugar, não só na igreja, em qualquer outro lugar, no parque, aonde for, e chega na hora de sua morte, pode se arrepender e se salvar, porque viu aquele sinal da cruz feito com amor e reverência e com piedade. Né? Então nós devemos fazer o sinal da cruz, exaltar a Santa Cruz, o sinal do católico, trazer o crucifixo conosco, no nosso bolso, no nosso peito, né? Como também, claro, medalhinha de Nossa Senhora, tudo isso escapulário, mas o crucifixo deve estar presente, porque o católico não pode esconder o crucifixo. O católico não pode esconder o sinal da cruz, né? Porque é o sinal da nossa salvação. Né? O que identifica o católico é o crucifixo, né? É o sinal da cruz. Então, o sinal da cruz nos santifica, né? Nos abençoa, nos purifica. Né? O sinal da cruz afugenta o demônio. Então, na hora da tentação, faça o sinal da cruz, quantas vezes precisar. Né? Na hora de um pensamento contra a fé, de um pensamento contra os mandamentos da lei de Deus, na hora de um sentimento negativo contra Deus, um afeto desordenado, na hora de alguma coisa que nós sabemos que pode levar a uma ocasião de pecado, faça o sinal da cruz e afugente o demônio. O demônio não suporta a cruz. Não suporta a cruz. Façamos o sinal da cruz. De modo assim, caríssimos irmãos, a pedimos da nossa Mãe Santíssima. Ela que é o receptáculo perfeito da Santíssima Trindade, o Pai, por sua livre iniciativa,
gerou o seu Filho no ventre de Nossa Senhora pela ação do Espírito Santo. A ação da Santíssima Trindade em Nossa Senhora. Com que docilidade, com que abertura interior Nossa Senhora recebeu a Santíssima Trindade, que ali se estabeleceu para nunca mais sair dali. E ela agora, assunto ao seu corpo e alma, diante da visão beatífica, a contempla a Santíssima Trindade. Nossa Senhora contempla, com certeza, mais do que os anjos, do que os arcanjos, muito mais do que os santos mártires e até muito mais que os próprios apóstolos, a Santíssima Trindade com toda a pureza, com toda a limpidez, com toda a profundidade, né? Com certeza Nossa Senhora, na sua concepção imaculada, na sua pureza, na sua santidade, Nossa Senhora contempla a Santíssima Trindade de maneira inagualável, né? Então peçamos a ela a graça então de hoje, a cada sinal da cruz durante a nossa vida, que isso granjeie para nós méritos no céu, né? E que ela nos dê a graça de um dia também, junto com ela, contemplarmos na visão beatífica a Trindade, a Santíssima Trindade, o Deus unitrino no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.